Olá, meus amigos e amigas, doutora Ana Carolina Hoff, das clínicas Angioscope, e eu vim falar de Projeto Verão. Mas Projeto Verão? Sim, porque todo mundo pensa em emagrecimento, pensa em estar bem para o verão, para poder entrar naquele biquíni, poder passar as festas de fim de ano, colocar aquela calça jeans tamanho 38, talvez até 36, mas é isso só que o emagrecimento traz pra gente? Tem que ser o Projeto Verão ou será que é o Projeto Vida? Vamos pensar nos benefícios que o emagrecimento, seja por medicação, seja por balão intragástrico ou pela endossutura gástrica, que é aquela costura, aquela diminuição do estômago que nós fazemos através da endoscopia, ou seja, através da própria cirurgia bariátrica, podem nos trazer. Então o projeto não tem que se chamar Projeto Verão, tem que se chamar Projeto Vida. Hoje nós temos consciência de que a população brasileira e mundial, 60% dela praticamente está acima do peso. Desses 60%, 16 a 20% já são obesos, ou seja, o IMC é aquela medida que a gente onde pega o nosso peso e divide pela nossa altura e divide novamente pela altura. A gente obtém um número, ele estando acima de 30, isso já é indicativo de obesidade. E o mais importante é que cada vez índices mais altos de obesidade são os que estão chegando nós brasileiros. Então, a obesidade é dividida em grau 1, grau 2 e grau 3, e cada vez mais nós estamos vendo as pessoas migrando da obesidade grau 1 para uma grau 2 e para uma grau 3. E é claro que com isso os riscos vão aparecendo cada vez mais. E quando eu resolvo pelo Projeto Vida e não pelo Projeto Verão, não por entrar numa roupa, porque fazer dieta, perder 20 quilos, fazer a dieta da moda, e depois, e para manter isso, eu estou pensando na diabetes, porque a obesidade é uma doença crônica e progressiva e é necessário um cuidado para a vida toda. E quando a gente fala de diabetes, diabetes tipo 2 causada pela obesidade, a gente está falando em diminuir o número de medicamentos. Às vezes o paciente já está tomando 3, 4 medicamentos, consegue passar para 2, progressivamente para 1, e alguns pacientes conseguem ficar até sem medicamentos. E isso nós estamos falando a longo prazo, os problemas que o diabetes traz, problemas renais, problemas circulatórios cerebrais, problemas de impotência e tudo mais, cegueira e tudo isso, e a gente está pensando a longo prazo. Então cuidar da sua obesidade, cuidar do seu diabetes, não é só entrar naquela roupa bonita. Vamos pensar agora em termos de pressão arterial, quem tem pressão alta por causa do diabetes. Se a gente tem um corpo muito maior, imagina a força que esse coração tem que fazer para bombear esse sangue e o aumento da pressão que ele causa. Então esse paciente que está lá numa obesidade grau 3, grau 2, vai retrocedendo e vai tirando as medicações, por vezes novamente usava 2, usava 3, passa a usar 2, passa a usar 1, por vezes acaba baixando e até fica sem utilizar a medicação. Então isso é muito óbvio, um coração que está sobrecarregado por um excesso de peso, um coração que está num corpo que deveria pesar 60 quilos e está num corpo que pesa 100 quilos, é óbvio que ele está trabalhando além da conta. Vamos pensar agora nos problemas articulares. Nós sabemos que muitos obesos, muitas pessoas portadores de obesidade acabam submetendo a cirurgias de prótese no quadril, prótese no joelho, no tornozelo, cirurgias de coluna por causa do excesso de peso que estão carregando. Então, se a gente pensar que perder peso pode sim nos livrar de uma cirurgia grande como essa, com uma recuperação extensa, com grandes riscos de tromboses e embolias, por que não perder peso só pensando nesses bens em vez de só pensar naquela calça jeans 38? Vamos falar agora de outro problema, que é a esteatose hepática, ou seja, a nossa gordura no fígado. Os hepatologistas nos dizem que daqui a 10 anos a maior causa de transplante hepático mundial não vai mais ser a cirrose alcoólica, mas sim a esteatohepatite causada pelo excesso de gordura no fígado, que leva esse processo de inflamação, que é uma hepatite, depois posteriormente há uma cirrose também, apesar de não alcoólica, e precisa do transplante hepático. Então nós temos que pensar assim nos danos que nós fazemos com a sobrecarga, porque a gordura que está por fora é a mesma que está por dentro e que está inundando o seu fígado. Outro fator extremamente importante que nós temos que levar em consideração é a apneia do sono.
As pessoas portadoras de obesidade, por vezes, acabam dormindo até uma quantidade significativa de horas, 8, 9 horas, mas acordam cansadas, porque durante o sono, esse excesso de gordura na região cervical, esse excesso de peso em cima do tórax, faz com que ocorram microparadas respiratórias. Por vezes a saturação de oxigênio do paciente vai lá embaixo e ele tem vários despertares noturnos que ele não consegue se recordar, e o sono não é um sono reconciliador, não é um sono reparador, ou seja, esse paciente acorda cansado e durante o dia ele tem sonolência, ele não consegue se concentrar em tarefas fáceis, ele fica irritado e isso traz um desgaste bastante grande. Então, perder peso, não pensando no biquíni, pensando na apneia do sono, na melhora da apneia, na melhora do ronco, na melhora da sua relação com seu parceiro, porque dormir com quem faz barulho, com quem ronca, é horrível também. Também temos que lembrar de um problema importantíssimo, que é a infertilidade feminina. Muitas mulheres que não conseguem engravidar tem por causa base a obesidade. A obesidade, a gente sabe que aumenta os hormônios masculinos e deixa muito difícil o processo de engravidar. Então, perdendo peso, muitas mulheres podem, partir para esse sonho de ser mães, e a gente vê isso acontecendo todos os dias no consultório, quando esse peso baixa e traz a saúde junto. E os ginecologistas hoje mostram também que isso é a maior causa de infertilidade, isso em trabalhos científicos apresentados em congressos pelo mundo. E sem contar de um tema muito importante que nós já falamos aqui no canal, que a obesidade está ligada a pelo menos 18 tipos de cânceres que nós podemos evitar perdendo peso, né? Além das outras medidas preventivas, é claro, fazer os exames de rotina, sim, parar de fumar, excesso de consumo de gordura, mas estar dentro do peso é sabidamente um fator protetivo contra esses 18 tipos de câncer. Para quem está interessado, tem um vídeo só falando sobre isso, eu acho bastante interessante, são trabalhos científicos bastante atuais e vamos estar de olho aí, porque prevenir é tudo e a gente quer longevidade, mas com qualidade de vida. Tudo isso que eu tô colocando aqui, gente, a gente poderia passar vários outros minutos falando, a gente pode fazer lives falando de cada tema em particular, trazendo os especialistas, mas o importante de ficar não vamos ter medo da balança, vamos nos pesar. A gente sabe pelos estudos científicos que apesar das pessoas estarem nitidamente acima do peso, só cerca de 30% abordam esse tema com seus médicos. Então vamos estar atentos, não vamos tapar o sol com a peneira, o problema tá aí, ele traz uma série de outras consequências e tem como a gente controlar, então por que não? Vamos pensar também que só aqui no nosso estado de São Paulo, né, eu falo para o Brasil inteiro, a gente tem ouvintes do Brasil inteiro, porém aqui no estado de São Paulo, 70% da população tá em volta do SUS, depende do SUS, só 30% tem plano de saúde. Então, se a gente pensar que medidas como começar a cuidar mais da saúde das nossas crianças, prevenir a obesidade infantil, conversar junto nas cantinas das escolas, fazer grupos de mães, nós que somos as mães e os pais que fazem as compras, observar o que estamos trazendo para casa, o que a gente está ofertando para essas crianças. Por quê? Porque eles são a sementinha, né? De cada 5 crianças obesas, 4 vão se tornar adultos obesos. E o que vai trazer para a sociedade? E os gastos, né? Não só, eu não estou falando só de gasto por causa do SUS, gasto com transplante, com isso, com aquilo, com tratamentos caros para hipertensão, para diabetes e tudo mais. Eu estou falando de perda de vida, porque eu acredito que essa geração, e os estudos nos apontam isso, será uma geração que vai viver menos do que a nossa, ou seja, vai barrar todo um crescimento da longevidade que a gente estava vendo ao longo do tempo, né? Nossos avós viveram menos que nossos pais e provavelmente nós viveríamos mais, mas os nossos filhos vão viver menos por causa da obesidade, por causa dos problemas decorrentes disso. Então, não vamos fechar os olhos para esse problema, vamos abrir. Perder peso é muito mais do que entrar numa roupa legal, não é? É muito mais do que escolher a sua roupa. Isso é uma consequência muito legal, mas é uma consequência de algo muito maior.
Então não vamos ter medo. E se você já fez um monte de dieta, já tentou e sente que não vai para frente, se matricula na academia e não consegue, é claro que nós temos balão intragástrico, medicações, associação do balão com medicação, a endossutura gástrica, as cirurgias bariátricas e metabólicas para te ajudar, para te auxiliar. Por quê? Porque você já tentou e sente que precisa de uma ajuda. Então não tema procurar um médico para te ajudar, porque na verdade o que está se fazendo é se buscando uma ajuda extremamente importante para colocar você num caminho certo que não vai fugir da reeducação alimentar e dos exercícios físicos, que são sempre aqueles pilares que eu bato, porque são os que vão manter o nosso peso a médio e longo prazo. Não há milagre em nenhum dos procedimentos que eu descrevo, nenhum dos procedimentos que eu defendo, nenhum dos procedimentos que eu executo. A gente sempre está ganhando tempo para educar o nosso corpo, comer alimentos de qualidade, com as calorias controladas para a sua taxa metabólica basal e fazer exercício físico para ganhar massa muscular, para aumentar essa taxa metabólica basal, para manter o nosso peso. E não tem escapatória. Na verdade, é isso que a gente está ganhando, é isso que vai manter o peso a médio e longo prazo sempre. Fica aqui o meu muito obrigado pela audiência, peço para se inscreverem no nosso canal do YouTube, Clínica Angioscope, nos seguirem nas redes sociais, no Instagram Angioscope, no Facebook Angioscope, porque são esses os conteúdos que a gente quer trazer para você. A verdade nua e crua, sem mentiras, o que realmente se pode conquistar, e tudo depende de você. Nós somos aqui atores coadjuvantes, nós os médicos, a equipe multidisciplinar, nutricionista, personal trainer, psicólogo, psiquiatra, endócrino, cardiologista, todos. Mas você é o ator principal. E enquanto a sua vontade de mudar não for maior do que a sua vontade de permanecer na inércia e tapar o sol com a peneira, nada vai acontecer. Tenha coragem. Um beijão, até a próxima.